que acontece? Depois ele teve uma ascensão meteórica. Como é que foi essa ascensão? Né? Uma ascensão onde ele interpreta um sonho e o rei, o faraó, né, coloca ele numa posição que hoje concordo que seja a posição de um vizir. Então, um governante abaixo do rei do Egito, que seria faraó. E faraó, por que faraó? Esse nome é latinizado, né? E faraó significa casa grande, casa elevada. Mas os egípcios não se conheciam assim, não chamavam o faraó de faraó. Isso daí é justamente posteriormente que passa a se chamar de faraó. E faraó significa, o nome faraó significa casa grande ou casa elevada, mostrando justamente uma condição de autoridade elevada. Elevada, né? Então, e o Egito, também como os pastores aí, o reverendo tem aqui, que vem ajudar a gente, Egito significa terra negra, tá? Terra preta. Egito significa terra preta. E o Egito tem uma história de 3.000 anos. 3.000 anos, tá? 3.000 anos. E nesses 3.000 anos, até o Senhor Jesus Cristo, né? Então o pessoal procura contabilizar 30 dinastias. Tá? 30 dinastias. E o que seria dinastias? O que seria uma dinastia? Pergunta a pessoas, o que seria uma dinastia? Seria uma dinastia. Então a dinastia seria justamente isso, família reinante. Família reinante, tá? Uma dinastia. É importante a gente entender esse termo. Por quê? Porque o Egito, né? O Egito teve o Alto Egito e o Baixo Egito. É importante também, uma vez o reverendo está nos orientando aqui a conhecer um pouco mais, quando a gente fala assim, Alto Egito, parece que é em direção norte, não é isso? Alto Egito, em direção... Não, é o contrário. O Alto Egito é em direção ao sul do Egito. Baixo Egito é em direção norte do Egito, que é justamente onde fica localizado o delta do Nilo e vai em direção ao Mediterrâneo. Amém? Aí o que acontece? O Egito, ele aparece na Bíblia já no capítulo 10 de Gênesis, tá? Quando vai falando sobre os descendentes de Sem, Cão e Jafé. Então você vai ver ali no capítulo 10 falando sobre Misraim, descendente de Cão, tá? De Cão. Misraim, que ali justamente se concorda hoje que seja o Egito, tá? O povo que migrou para o Egito, o povo que se fixou no Egito, tá? Ao lado de Put. Put seria hoje a Líbia. Amém? Seria hoje a Líbia. Cush seria Etiópia, Eritreia, tá? Então, meus irmãos, Egito, os egípcios seriam descendentes originalmente de quem? De Cão, tá? De Cão, né? Agora, você vê o seguinte, como que era uma terra boa para se viver. Por que boa para se viver? Porque tinha o Nilo, e tinha um delta, o quê? Do Nilo, né? Então, dentro do Egito, houve guerras civis, né? Até que uma dinastia uniu o norte com o quê? Com o sul, baixo o Egito com o alto o quê? Egito. Amém? É isso também na história do Egito, aí você vai estudando, vai ver quando que isso aconteceu. Mas aí, aonde que entra a história dos Íxos, tá? E um povo semita que agora passa a reinar, tá? Uma dinastia que agora passa a reinar. Então como que aconteceu isso? Justamente eles vindo do Cáucaso, onde se localiza a Armênia, onde se localiza, quer dizer, entre a Rússia ali. Aí o que acontece? Eles descendo em busca de quê? Porque acontecia de povos às vezes migrarem, né? Às vezes perseguidos lá, ou faltando víveres lá. Então eles buscavam o quê? Descobrir novas terras. Novas terras, né? Então esse povo semita e esse povo branco, tá? Chega no Egito e domina, tá? E domina. E fica entre a dinastia 13 e 14 até a 18ª.
Por quê? Porque eles ficaram num período de 150 anos no Egito, reinando. A dinastia dos Hyksos, que significa domínio estrangeiro. Vou falar com a pessoa que está falando. Hyksos significa domínio estrangeiro. Tá? Ficou cerca de 150 anos. Aí, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Tá? Por que eu estou falando isso? Para tentar encaixar isso dentro da história bíblica. Dentro da história bíblica. Que história bíblica? José, então, teve essa ascensão, né? Teve essa ascensão, passou a ser muito bem tratado, Agora, na época que José estava, não era os egípcios dominando os egípcios, eram os egípcios. Aí o que acontece? Aí José, então, revela aquele sonho, e o sonho falava dos 7 anos de prosperidade, 7 anos do quê? De fome, não é isso? Aí os irmãos vieram, na segunda vez José se revela, né? Aí depois vem quem? O pai. E aí o faraó, quer dizer, um faraó semita dos povos dos Hyksos, ele dá um tratamento aos familiares de José, um tratamento o quê? Extraordinário. E coloca a família onde? Na melhor terra. Aonde? No Goze. Aonde fica localizada? No delta, do lado oriental. Quando fala oriental, lembra sempre, né? Oeste, ocidental. Leste, oriental. Amém? É sempre bom quando fala ocidental, está falando sempre ao leste. Oriental, ocidental, sempre falando oeste. Oriental, sempre falando o quê? Leste. Amém? Aí o que acontece? Então a família de José é muito bem tratada, José morre, os patriarcas ali morrem, não é isso? E aí vem um faraó, Êxodo 1, versículo 8, um faraó que não conheceu o quê? José. Quem é esse faraó? É justamente o faraó da 18ª dinastia, que toma o poder dos Hyksos e devolve agora o poder reinante para os egípcios. Amém? Aí quer dizer, isso dentro da história o pessoal tenta encaixar como que as coisas vão batendo, isso para o lado dos historiadores. A gente fica completamente como que diz o quê? A Bíblia. Mas o pessoal que vai tentando observar o que a Bíblia diz, o que se pode deduzir da história, pode se ler da história, vai falar assim, poxa, isso daqui encaixa. Tá vendo? Isso daqui encaixa. Quer dizer, agora vem um faraó que não conhecia o quê? José. Não conhecia José porque ele era, a família de José, os familiares de José era protegido dos Hyksos. E os Hyksos se tornaram inimigos dos egípcios. E os egípcios inimigos o quê? Dos Hyksos. Então, quando o faraó agora da 18ª dinastia, que acredito seja Abimose, qual é o nome, cada nome? Abimose ou Abimoses, né? Aí o que acontece? Ele toma o poder, o que ele faz? Ele combate os Hyksos, né? E vai destruindo os Hyksos até que os Hyksos são apagados da história. E não sei se vocês já observaram aqui no Brasil, nós tivemos o período do primeiro reinado, do segundo reinado, aí veio a República. Primeira República e depois a República, vamos dizer, moderna, né? O Estado Novo, em diante. Então não sei se vocês já perceberam, principalmente em São Paulo, em alguns lugares, nomes que estavam ligados à monarquia foram tirados e colocaram nomes dos republicanos. Para tentar apagar o quê? A memória. Apagar a memória da monarquia. Me compreende? Então, quando os egípcios tomaram de volta o poder dos Hyksos, tentaram apagar. Por que eu estou falando isso? Porque é muito difícil achar um registro dos Hyksos na história. Se acha, mas é muito difícil, porque houve, de fato, uma indignação, entendeu? Uma indignação. Aí o que acontece? E essa indignação se refletiu justamente nos amigos dos Hyksos, dos protegidos o quê? Dos Hyksos. E até, por exemplo, os egípcios, descendentes de Cão.
os israelitas descendentes de quem? De Sem. Entendeu? Então, quer dizer, já havia uma diferença cultural, uma diferença sanguínea, vamos dizer assim, e outros aspectos até de nomes e de linguística também, de idiomas também. Amém? Aí o que acontece? Vindo, então, esse faraó que não conhecia José, passou a oprimir completamente o povo de Israel. E isso também, quer dizer, para os estudiosos da história tem uma lógica. Tem uma lógica, tá? E outra, eles aprenderam com os íxios, e eles procuraram, assim como os íxios se misturaram à cultura egípcia, a cultura egípcia também procurou tirar o melhor também o quê? Dos íxios. Na história tem muitos artefatos que mostram isso. Aí o que acontece? E a cultura egípcia só foi o quê? Se aprimorando e aperfeiçoando, tá? E uma das coisas que os íxios marcaram na história dos egípcios foi justamente na construção, sabe? Na construção e também na hierarquia administrativa, sabe? Justamente na construção de cargos, de hierarquias para melhor governar, tá? O Egito e até mesmo o Império Egípcio. Amém? Aí o que acontece? Aí agora essa dinastia, tá? A 18ª, a 19ª, então eles assumindo o poder, aquilo que os íxios fizeram, eles queriam fazer numa proporção muito maior. Então, há achados históricos, quer dizer, isso aí é uma farta leitura sobre isso, com certeza, que nesse período passou a se construir muito. E aí, quando fala de construção, fala de necessidade de mão de obra. Aí o que acontece? Eu olho para esse povo que era amigo dos meus inimigos e outro que estão no melhor da terra. Aí o que acontece? Esse povo aqui, que é numeroso, esse povo que já tem uma expressão aqui dentro, né? Se junta com alguém de fora, então pode se tornar uma arma inimiga poderosa contra mim. Pensou quem? O faraó. Dentro de uma visão hoje normal, um estadista também pensaria como o faraó. Agora, como nós conhecemos a verdade espiritual, nós sabemos do Satanás. Amém? Então olhou aquele povo ali. Esse povo se junta com o pessoal lá fora. Toma o Egito, faz um acordo político aí, me ajuda a tomar o Egito e você fica com a parte do delta, ou fica com a terra onde vocês estão mesmo tranquilo e calmo. Então o que acontece? Faraó começou a usar aquela mão de obra farta e oprimir fortemente. E aí o que acontece? Como nós sabemos que, assim como Hitler, começou de uma forma. E o que era ruim só foi o quê? Piorando. A mesma coisa aconteceu, de fato, com o povo de Israel. O que estava ruim só foi o quê? Piorando. Aí o que acontece? Nós sabemos que no infanticídio, na morte apregoada pelo faraó, decretada por faraó, não é isso? Estava que todos os meninos deveriam o quê? Morrer. Os meninos deveriam o quê? Morrer. Mas aí teve a Sifrá e a Puá, parteiras hebreias que poderiam ser líderes de parteiras, né? Ou não. Aí o que acontece? Que temeram a Deus e elas eram israelitas e protegeram. E a gente sabe que nesse momento surge quem na história? Moisés. E Moisés, então, é criado no palácio faraônico pela filha o quê? De Faraó. E que nos registros históricos acredita que ela chegou a reinar, tá? Chegou a reinar com a morte do seu esposo, ela chegou a reinar. E aí a história aceita muito bem os relatos bíblicos que Moisés de fato
foi criado com todo o conhecimento farto no Egito, tanto administrativo e como bélico. Então Moisés, aquele que justamente Faraó tentou matar, deu toda a sustentação para que Moisés crescesse e justamente se voltasse depois contra o Império Faraônico. Você vê como que Deus faz as coisas, né? Como Deus dirige as coisas, como que Deus coordena as coisas, como Deus planeja as coisas e como que Deus dá rasteira no diabo. Fala com a pessoa, Deus dá rasteira no diabo. E aí, meus irmãos, o livro de Êxodo, os 2 capítulos compreendem 80 anos de história. E os demais capítulos, 1 ano apenas. 1 ano apenas. Tá? Então os 2 primeiros capítulos compreendem em quantidade 80 anos de história. O restante, 1 ano de história. Tá? Elementos para a gente pensar. E aí, existe, tá, gente, justamente na contabilidade, para a gente tentar determinar datas, então existem vários choques, tá? Por quê? Acredita-se que o êxodo se deu em 1440 anos antes de Cristo. Mas se a gente concorda que José entrou no período dos Íxos, aí tem um problema com essa data. Tá? E aí muita gente concorda que o êxodo se deu no 13º século a 12º século antes de Cristo, quer dizer, entre 1300 e 1200 antes de Cristo, né? Porque concordando com justamente José entrando no período que os Íxos reinavam. Amém? Mas pastor, por que o senhor então fala que existe um choque? Porque acredita ser 1440 anos antes de Cristo e não 1200 e pouco ou 1300 e pouco. Aí justamente no livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, tá? O pastor Evandro pode ler pra gente, que já abriu ali, porque aí a gente tem um marco de data. 1 Reis. Capítulo 6, versículo 1, por favor. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Amém. Então aí, por causa disso aí, você vê que data 480 anos depois que saíram o quê? Do Egito. E sabe-se com certeza que Salomão reinou justamente 950 anos antes de Cristo. Amarra esse 950, esse período aqui, soma com mais esse. Isso. Aí chega numa data que não bate com essa daí. Não bate com o Zix, mas olhando dentro do campo da história, né, era importante entrar os Zix. Aí o que acontece? Aí tem aqueles que procuram uma resposta, entendeu? Uma resposta, uma delas que o tradutor na Septuaginta pode ter errado. Tá? Outra que esses 480 anos pode ser mais de uma maneira que venha exemplificar 12 gerações, compreendendo de 40 anos. Então eles procuram razões para ver se encaixa, para encaixar, porque muita gente não tem dúvida que José entrou no Egito no período dos Íxos e que a família de José foi bem tratada justamente no período dos Íxos, e que o faraó, que aí é outro elemento também que busca concordar com 1300, entre 1300 e 1200 a.C., é que o faraó do Êxodo seria Ramsés II. Isso daí quase todo mundo é unânime. Agora, por favor, pastor. Pastor, o senhor assim, o senhor pessoalmente, o que é que o senhor acha?
Aí seguindo assim uma lógica, eu encaixaria com os Ixos também. Eu tentaria buscar uma razão para que o Reis capítulo 1 fosse entendido de outra forma. Estanoca, os Ixos desenvolveu essa parte de construção. Perguntar ao senhor se foi época de construção de pirâmides, esfinges, é a época deles? Não, Não? esse daí já hoje, né? Pela viagem lá que a gente teve, daí. então já é antes. Já aparece algumas antes, aquelas escalonadas, né? E depois aparece, tem aquelas do Vale de Gizé ali. Mas aí o que entra são cidades de construções que hoje fartamente se encontram no Egito, em sítios arqueológicos. Construções mesmo, cidades fortificadas, armazéns, um montão de coisas. Cada detalhe, porque não dá pra gente cuidar tudo, né? Mas quando a gente vai estudar, cada palavra às vezes que aparece encaixa com alguma coisa na história, sabe? Encaixa com alguma coisa na história. Tremendo, né? Então, o Ramsés II, e como nós vimos também na viagem para o Egito, a gente viu lá o Colosso de Ramsés. Quem lembra o Colosso de Ramsés? Na cidade de Mênfis, que era aquela estátua, né? Aquela estátua. Tu imagina, ela estava deitada ali quebrada, não é isso? Então tu imagina aquilo em pé, né? Aquilo em pé. Então, e ele reinou por 66 anos. E ele foi também um faraó conquistador, que ampliou territórios do Egito, né? E também negociou bem também, entendeu? Tipo, foi um tempo de muita prosperidade, né? De muita prosperidade. Quer dizer, então Moisés, quando foi falar com o faraó, ele não falou com qualquer faraó, ele fala com um faraó que marcou na história, né? Filho de Sete I, né? Neto de Ramsés I, entendeu? Que tem o nome do avô. Reinou por cerca de 66 anos. Pastor, a geografia dos tempos